Fala aí, esse é mais um vídeo do canal. Não tô continuando a saga de Dark Souls, vou continuar, mas esse vídeo aqui é só um parêntese porque eu quero falar de The Boys, que foi a série que acabou agora, na quarta-feira. E é uma série que eu gosto bastante, mas eu vi que essa última temporada, especialmente o final, foi bem conturbado. Eu quero comentar sobre o que eu achei mais interessante, o que eu achei menos interessante, mas eu não vou enrolar muito não, já vou começar a falar. Então, eu quero dividir esse vídeo aqui em três partes. Primeiro, os problemas que eu vi no final da série. Depois, o que eu acho que não é problema no final da série. E por último, eu vou falar bem rapidinho sobre o final que eu achei que a série ia fazer e que talvez fosse mais interessante do que o que realmente aconteceu. E eu já quero começar falando sobre a primeira coisa que eu achei ruim, que foi a morte do French. O final do francês não teve a profundidade que eu achei que poderia ter. Assim, foi bom porque teve aquela cena muito legal dele batendo na porta e o Homelander aparecendo, né? Chegando nele muito rápido. Dele encarando o Homelander ali, naquele momento. Dele se sacrificando pra salvar a Kimiko, porque ele acreditava numa coisa, né? Ele abriu mão do sonho de ficar com ela e tudo mais. Eu imaginei que esse casal não ia ficar junto no final, deu a entender isso em vários outros momentos. Mas assim, na última cena do episódio ele morre, no começo do outro episódio tem o testamento dele, que dura ali 5 minutos e acabou. Acho que poderia ter um peso muito maior, assim, não fez falta pros personagens. Além disso, a crítica que eu vi bastante gente fazer, acho que a maioria das pessoas também achou isso, foi como a série foi criando dramas e problemas até o penúltimo episódio. Ela foi escalonando tudo até o penúltimo episódio, até o episódio 7, pra depois não conseguir concluir direito no último, assim. É uma maluquice, eu achei uma maluquice. E eu acho que esse foi um dos problemas principais ali pro último episódio, assim. Eles escalonaram. E no momento da consagração da série, eles não conseguiram suprir as expectativas. E sendo sincero, eles não iam conseguir suprir expectativas de jeito nenhum, porque cada um acha uma coisa diferente. Eles iam suprir a expectativa de uma parte, a outra parte não, mesmo que o final fosse bom. Então, assim, um dos problemas que eu achei principal no final da série, que eu achei que eles não iam fazer, foi a questão do que aconteceu com os seguidores do Homelander, né? Porque você tem uma parte da população que tava, né, acreditando nele, igual ele falou que ia fazer, e você tinha vários supers que estavam seguindo ele, né? Principalmente aqueles telepatas que estavam entrando na cabeça das pessoas e vendo quem acreditava nele ou não. Eu achei bem interessante isso, mas assim, ficou por isso mesmo. Quando você tem a conclusão ali do Homelander, você não sabe o que aconteceu com as pessoas que se acreditavam nele, né? A igreja dele, você não sabe o que aconteceu com aquele monte de super que tava acompanhando ele, seguindo ele. Não sei o que aconteceu com aqueles campos de concentração que a gente viu no início da temporada. Nada disso foi importante, o mundo voltou ao normal, teve uma perseguição depois, eu não sei o que aconteceu. A gente não tem como saber. A série não tentou falar isso. E para que a série se propunha desde o início, eu achei que isso ia ser um tema central até no episódio, assim. Achei que isso ia ser uma das maiores preocupações e eles nem tocaram no assunto. O confronto da Starlight com o Deep foi, assim, estranho, que a primeira coisa que eu pensei foi que ela abraçou o esquisito e levou ele pra longe só pra poder não ter que encarar o Homelander. Eu achei super estranho ela pegar ele e sair voando com ele pra longe, pra levar ele pra praia. Eu não entendi por que ela fez isso. Eu não entendi por que ela faria isso, mas pra série eles fizeram isso só pra poder usar aquele arco de que ele foi banido do mar, e eles queriam utilizar isso pra poder ele ter o final do mar e tal, não sei o que, uns peixes atacando ele, né? Mas assim, só pra isso eles podiam ter explorado isso de outra forma. Eles exploraram do jeito mais idiota possível. Sim, faria sentido essa última luta ser com ela, faria muito sentido, poderia até ser mais rica, mas não tinha porque ela levar ele pra praia. Assim, ela não sabia que ele foi banido do mar, não fazia sentido ela levar ele pra perto do mar, assim, acho que é o pior lugar possível. Uma reclamação que eu achei que as pessoas que fossem fazer não fizeram foi o fato de que a Ashley teve que soltar eles lá daquela salinha que eles estavam, quando eles estavam entrando na Casa Branca, né? Ela que foi lá e abriu a porta pra eles, porque assim, a Kimiko e o Butcher não tinham forças pra arrombar uma porta, ou eles estavam focando em proteger os outros. Eu não entendi exatamente aquela cena ficou super esquisita, foi só mesmo pra poder dar uma função pra Ashley no final. Eu também vi muita gente reclamando de um buff que teve na Kimiko, que ela ficou muito forte no final, e assim, gente, porra, escala de poderzinho é a coisa menos importante da série, de verdade. Mas se a gente fosse pensar nisso, cara, imagina que colocaram radiação nessa mulher igual louco por 3 episódios, sei lá quanto tempo durou isso, que ficaram injetando radiação nela, não é possível, e ela absorvendo essa radiação inteira e gerando um poder novo, não é possível que ela não se tornou mais forte e resistente por causa disso, assim, eu acho que faz sentido ela ter ficado mais resistente por causa disso, né, já que ela não morreu, ganhou um poder novo, e eu acho esquisito até o fato de conseguir ficar perto dela, porque ela virou um Chernobyl ambulante, né, assim, quanta radiação essa mulher não deve estar emitindo de tanto que ela absorveu,
aconteceu, né? A radiação ela consumiu e não sei assim, o que aconteceu com a radiação que ela absorveu. Eu acho isso uma dúvida muito mais interessante do que simplesmente perguntar por que ela não foi partida no meio quando ela tomou uma leisada do Homelander. E sobre o confronto contra o Homelander ali no final, eu vi muita gente reclamando do fato de que ele tentou voar e o Butcher conseguiu segurar ele. O Ryan conseguiu segurar o peso dele, mas na terceira temporada 3 não conseguiram segurar ele parado no mesmo lugar. E também vi um monte de explicação do tipo, não, porque o Homelander estava em pânico, ou não, porque o Butcher estava com muita raiva, ou não, porque o Homelander estava muito confiante. E assim, eu vou ser sério, nenhuma dessas respostas me satisfaz, também acho que elas não são importantes, que elas não servem, não são dúvidas que devam ser colocadas. Porque assim, a série se propôs a fazer uma conclusão onde os mocinhos venciam e os mocinhos precisavam segurar o vilão. Mas eles tinham que dar uma explicação melhor pra isso. Pô, não ia ter essa explicação. Tá óbvio que não ia ter essa explicação. E, gente, poderzinho, é hominho voando, é hominho soltando laser. Nada disso existe. Você pode dar qualquer explicação, não existe. Não existe, sabe? Não existe. Ele pode ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, dependendo do roteiro. Mas é o roteiro. Cara, é o roteiro, cacete. É o roteiro. Assim, a série trata de tantos outros temas que eu não acredito que a galera consegue focar só no soco, só na explosão, só no poderzinho. Gente, olha o resto. E sim, o final do Homelander foi patético. Ele vinha se tornando um personagem muito caricato desde a temporada passada, né? Desde a quarta temporada. Assim, desde a terceira, pra falar a verdade, eles foram tornando ele mais caricato. Nessa última, então, ele tava super caricato. E eu não acho que isso é um problema, mas não é um problema exclusivo de The Boys, e também é um problema que vai continuar acontecendo em outras séries e qualquer outro tipo de série, porque como as séries hoje em dia elas são muito ligadas à internet e demoram muito tempo para poder passar de uma temporada para outra, né? Os próprios autores e escritores eles vão recebendo feedbacks dos fãs e vão vendo que os fãs vão entendendo e interpretando a obra deles, não do jeito que os próprios roteiristas estavam planejando. Eu sei que desde o começo eu lembro de ver muita gente interpretando o Homelander como um cara muito foda, como um cara incrível e que era um exemplo, só que dá pra ver claramente que os autores não queriam isso na obra. E aí, para tentar mostrar como Homelander é uma figura fraca, eles foram deixando cada vez mais explícito e caricato a fraqueza dele. Só que desde o primeiro episódio da primeira temporada, ele sempre foi uma figura fraca. Fraca no sentido de que ele não era super inteligente, ou super manipulador, ou super ameaçador. Assim, ameaçador ele de fato ele sempre foi. Só que inteligente e manipulador é uma coisa que não existia. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. Na primeira temporada, se eu não me engano, no primeiro episódio mesmo, tem aquele momento em que a Madeline, que ela tá conversando com o senador e o senador ameaça ela de alguma forma, né? Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo porque eu não voltei no primeiro episódio, tô falando de memória. Mas eu lembro que o Homelander, ele vê que ela tá sendo ameaçada, ele vê que a empresa poderia ser exposta, e o que ele faz? Ele derruba o avião do senador. E aí as pessoas falam, não, porque ele cortou mal pela raiz, ele acabou com o problema dele. Não, ele criou um outro problema, que depois a Madeline falou, cara, eu tava resolvendo essa situação, tava tudo sob controle, não tinha por que você fazer isso. Agora sabe lá quem vai assumir o cargo no lugar desse cara? Vai que é uma pessoa que não tem abertura pra diálogo, pode dificultar na situação mais ainda. Tipo, por que você fez isso, seu burro? A mesma coisa quando ele divulga o composto V pra mídia. Ele faz isso, eu não lembro exatamente com qual intenção que ele faz isso, mas assim, depois o Stan Edgar dá uma comida de cu nele, que ele fala assim, a gente não é uma empresa de hominho com capa, a gente é uma farmacêutica. Você não é nosso melhor produto, o composto V é nosso melhor produto, isso que você fez foi burrice, você tá atrapalhando a nossa vida, seu idiota. E o que o Homelander faz? Ele baixa a cabeça e fica quieto. Então assim, você vai me dizer que esse cara não tá desde o início se mostrando ser um cara fraco, que ele não tá baixando a cabeça pra figuras de autoridade? Ele tá sendo burro, ele tomou decisões idiotas desde o início. Mas depois ele assumiu a empresa. Ele assumiu a empresa na marra, na força, não foi na inteligência, não foi na manipulação, foi porque ele tinha poder e ele ia matar todo mundo que estivesse pelo caminho dele, assim, era exclusivamente esse o motivo. Eu também vi muita gente reclamando, tipo, mas ele ficou carente por atenção, e ele não era assim. Gente, ele era assim desde o início. Vocês não assistiram a segunda temporada? A segunda temporada inteira é ele perguntando pra Ashley, quantos likes teve meu vídeo? Ashley, quanto de audiência eu tive? Ashley, os comentários são positivos ou são negativos? Quantos %? Porra, isso não é ser amado. Ele fala com todas as letras que ele quer ser amado. Até quando a Starlight ameaça ele com o vídeo do avião, ele fala, cara, eu quero ser amado, mas eu poderia matar todo mundo, só que eu quero ser amado. Ele quer ser amado, desde o comecinho ele fala isso. Ele fala isso num tom mais ameaçador, não é tão caricato, mas ele fala isso desde o início. Assim, tá lá. Só que não, tem que transformar o cara numa figura caricata, porque senão a molecada não entende. Porque vocês lembram quando ele faz um discurso supremacista na televisão, e até tem aquela cena clássica que ele fala, eu sou melhor, eu sou superior, e aí as pessoas aplaudem, batem palma pra ele se sente, assim, ligado, infla o ego dele. Era isso que estava acontecendo com o personagem. Então a série pegou essa imagem dele e tentou quebrar. Eu acho que foi uma decisão horrorosa. Ele podia continuar sendo esse personagem dúbio que ele era desde o início, ameaçador, né, que você não sabia exatamente o que estava passando na cabeça dele, mas na verdade você sabe que
que ele é só a criança patética, fraca e burra, que tem muitos poderes. E é o que acontece quando ele acorda depois sem os poderes lá na luta final. Ele não sabe o que ele faz, ele tenta correr, nem correr ele sabe correr pra fugir, assim, até engraçada a cena, assim, é bem tosco, assim. Agora, sobre as coisas que eu gostei, eu acho que a série acertou muito em duas coisas em específico. Primeiro, o final da Val. Cara, eu vi muita gente reclamando porque falaram, não, que o Butcher vai derrubar a Valve, vai acabar a empresa. Cara, não tinha como isso acontecer. E assim, a série tentou trazer temas da realidade em vários momentos, vocês sabem disso, não preciso ficar listando. E uma coisa que tá muito clara desde o início foi essa dinâmica empresarial que eles sempre trouxeram desde o comecinho da série. Então pensa comigo, se na realidade, por exemplo, na Itália e na Alemanha da década de 40 lá, com Hitler e Mussolini, se no Brasil, durante a ditadura militar, 1964, 70 e até a década de 80, existiam empresas antes dessas pessoas, essas empresas continuaram existindo durante essas pessoas, e depois que essas pessoas foram embora, as empresas continuaram. Por exemplo, a Mercedes e a BMW usaram mão de obra escrava na Alemanha. Isso é sabido. Elas já existiam antes. Quando aconteceu o Holocausto na Alemanha, eles existiam usando do Holocausto para ganhar dinheiro, e depois que acabou o nazismo, eles continuaram existindo. Então, assim, faz sentido a Valve existir antes do Homelander, depois que ele tomou o poder, e depois que ele passou, ela vai continuar existindo. Inclusive, a volta do Stan Edgar representa muito isso, né? Essa continuidade. Tipo assim, nada aconteceu, a gente vai se limpar e vai ficar tudo bem. A mesma coisa na Itália, com a Fiat, com a Pirelli, no Brasil, com a Odebrecht, com a Marco Correia. E tem vários exemplos em vários outros países do mundo, assim, é sabido. Eu posso até fazer um vídeo depois falando sobre isso, se vocês acharem interessante. Eu acho um tema que vale a pena ser conversado. E a outra coisa que eu acho que a série acertou bastante foi no final do Butcher. Porque, assim, o arco dele pós-Homelander não poderia ser outro. Ele é um personagem que é movido pelo ódio desde que a gente conhece. Quando a gente começa a conhecer um pouco do passado dele, a gente percebe que ele é movido pelo ódio desde o passado dele. A única pausa nessa sequência de ódio dele foi a Becca, que era a pessoa que ele amava, né? A mulher que ele amava. Mas depois dela, esse ódio só aumentou. E quando ele consegue a vingança contra o Homelander, o ódio não passou, ele ia direcionar esse ódio pra outra coisa. Não tinha como ele passar esse arco de vingança contra o Homelander e viver uma vida feliz. Não faria sentido isso. Porque assim, vamos considerar que ele conseguisse soltar o vírus e exterminar todos os supers do planeta. Ia ter alguma coisa incomodando dele depois, ia ter um outro foco de ódio, ele ia continuar passando isso pra frente até chegar num limite que alguém conseguisse parar ele, sabe assim? Que alguém parasse ele. Bom, parou antes da continuidade. Eu achei muito bom esse final, assim, fez bastante sentido. E eu também acho interessante a gente pensar no motivo do Homelander nunca ter lidado com o Butcher, né? Tirado ele desse plano. Porque lembra que a gente tava falando sobre o Homelander ser uma figura carente, e ele sentia isso. Inclusive a série foi deixando isso cada vez mais caricato e foi mostrando que ele tava procurando atenção e que a atenção que ele tinha não era suficiente, porque ele queria alguém que fosse igual a ele, e não tinha ninguém igual a ele. Todo mundo sentia medo dele de alguma forma. As duas únicas pessoas que ele respeitava como igual eram o Soldier Boy e o Butcher. Então o Homelander nunca resolveu a situação com o Butcher porque era alguém que era de igual, assim, era alguém que ele respeitava. Era alguém que ele sabia que não era ameaçador o suficiente, né? Até então, pra poder acabar com ele. Só quem sentia alguma coisa de fato pelo Homelander era o Butcher. Essa coisa era ódio, mas sentia alguma coisa, tinha uma importância. Então acho que é por isso que ele nunca acabou com o Butcher antes, assim, sempre deixou ele até o final. E qual seria o final que eu achava que seria melhor e que eu até achei que a série fosse por esse caminho, considerando os 7 episódios, né, antes do último episódio. Então, se a gente for considerar tudo que aconteceu igual na série até o episódio 7, eu achei que ali no final o Homelander ia vencer. Eu achei que a série ia ter coragem de fazer isso. Em algum momento eu achei que eles fossem levar por esse caminho. Porque como eu tava falando, eles foram criando várias brechas, vários arcos pra se concluir no último episódio, e que seria muito difícil concluir isso no último episódio. E eu acho que a melhor forma de lidar com isso seria não concluir esses arcos. Seria dar a vitória pro Homelander. Eu fiquei imaginando ali no momento do discurso, quando ele começa a mudar o discurso, né? Porque ele fica falando sobre ser um deus e que as pessoas tinham que acreditar nele. Só que no final ele começa a falar assim, e aqueles que não creem em mim vão pagar, vão sentir a fúria. E aí é o momento onde chega, né, o Butcher e a Kimiko. Seria o momento perfeito pra ele passar os dois e falar assim, ó, isso aqui é o que acontece com quem não acredita em mim. E depois ele destrói o Washington só de sacanagem. Eu acho que faria muito mais sentido considerando tudo que foi construído até aquele momento. Eu acho que ia ser catártico. Só que realmente não foi. E assim, eu entendo porque a série não fez isso, porque deu pra perceber que nas 2 últimas temporadas eles estavam tornando o Homelander uma figura mais caricata, e dar uma vitória pra ele não ia ser a melhor solução, essa figura caricata que eles estavam construindo. Eles queriam desmoralizar o personagem completamente. E eles fizeram isso da forma que fizeram. Eu entendo a intenção da série, mas ao mesmo tempo eu acho que um final pessimista pra essa série seria muito mais interessante, dada até as temáticas que eles estão tentando trazer e debater. Talvez um final alternativo, não sei, mas eu acho que faria mais sentido. Eu
pessoalmente acho que faria mais sentido. Bom, não vou me alongar muito mais do que isso. Eu agradeço aí quem assistiu o vídeo. A série de Dark Souls vai continuar na semana que vem. Depois vocês me digam aí se querem que eu comente mais, se eu posso elaborar mais alguma coisa que eu falei. Eu acho que o vídeo não ficou muito profundo, porque eu tentei pincelar o final da série inteira, e eu sei que tem bastante coisa pra falar. Me digam aí se vocês concordam ou discordam do que eu falei. Eu espero que vocês tenham curtido. Valeu!